Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos ler. Quando Jesus ouviu que João, aqui é o João Batista, tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Somente até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar nesse momento para que Deus fale conosco, nesse precioso período que é o período que nós ouvimos a palavra dele. Feche seus olhos, oremos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, que nós temos de poder ouvir a sua voz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se atente às nossas condições, à nossa necessidade, e que nesse período, ó Deus, nesse período que nós temos, nós possamos ouvir a sua voz. Senhor, abra, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir, a gente possa entender, a gente possa guardar, e principalmente a gente possa colocar em prática também, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Fala conosco, ó Deus, que eu seja apenas um instrumento, que eu não te atrapalhe, que nada, Senhor, te atrapalhe. Todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que Satanás tenha planejado para roubar a boa palavra, para trazer confusão, para tirar a atenção, que caia por terra, e que nós possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? É impressionante, irmãos, como ao analisar cada desdobramento dessa história, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho esse entendimento e cada vez se torna cada vez mais claro para mim. É impressionante analisar cada desdobramento dessa história, a história da salvação, a história de Deus dentro da história, e vemos como ela se mostra uma história de improváveis. Ler a Bíblia me traz esse sentimento, fala sobre uma história de improváveis. Deus chama um casal, homem e uma mulher estéril, para que a partir desse casal ele venha suscitar uma nação. Totalmente inesperado, totalmente improvável. Esse povo que Deus levanta é um povo que recebe uma promessa de Deus, uma promessa de uma terra, e é uma terra que não é lá grandes coisas. Nós não estamos falando do Nilo, nós não estamos falando do Egito, nós não estamos falando da Babilônia, não, nós estamos falando ali da Judéia, nós estamos falando de Canaã, o que para muitas pessoas era considerada como a periferia do mundo. Mas, lembrando de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós aprendemos e refletimos nos últimos domingos, nós também trazemos à nossa memória outros improváveis, como por exemplo, o fato improvável do Deus Todo-Poderoso decidir nascer de uma mulher. Imagine isso, é totalmente improvável. Quem é que imaginaria isso? Quem é que pensaria nisso? O Deus que criou os céus e a terra decide. Ele decide, ele toma essa decisão e nasce de uma mulher. Ou talvez o fato improvável do grande rei, o rei prometido, ter nascido numa cidadezinha, numa estrebaria e não em um grande palácio. Ou quem sabe também, até mesmo o fato improvável do Messias que foi prometido durante todo o período do Antigo Testamento, daquele que foi esperado, daquele que foi aguardado pelo seu povo. Quando ele chega, o seu próprio povo não reconhece. São improváveis, são coisas improváveis. É improvável atrás de improvável. O que o evangelista Mateus nos apresenta a partir do versículo 12 é a continuação dessa história improvável.
Nós já vimos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o início do capítulo 4, e aqui nós temos a continuação de uma história improvável. E é por esse motivo que Mateus nos dá algumas informações do texto que nós lemos, que aparentemente para nós, leitores modernos, não faz sentido algum. Você leu, você ouviu, e você fala, o que vai sair daqui? O que tem a ver? Por que eu tenho que saber dessas coisas? Mateus, ele nos informa que quando Jesus descobre que João Batista foi preso, pense no seguinte, pense no mapa da Judéia, pense no mapa de Israel nesse período. Jesus estava aqui no sul do mapa, no deserto da Judéia, ali perto do Jordão, aonde ele foi batizado. Quando Jesus descobre que João Batista é preso, ele retorna para Galiléia. Jesus sai do sul do mapa de Israel e ele retorna agora, porque Nazaré ficava ao norte, ele retorna ao norte. E como diz o nosso texto, Jesus, ele volta para Nazaré, aonde ele tem moradia, e decide então fazer de uma outra cidade, no norte do mapa, o seu quartel-general, a cidade de Cafarnaum. É interessante, e isso deve nos chamar a atenção, talvez não agora para você, mas você vai entender o porquê, que Mateus nos dá essas informações. Saindo de Nazaré, versículo 13, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus informa agora que Jesus, ele sai do sul, ele sai da Judéia, lugar onde tem Jerusalém, lugar onde está a cidade santa, lugar onde está o templo, onde estão os sacerdotes, e ele decide agora ir para a região de Zebulon e Naftali. Guarde esses dois nomes, Zebulon e Naftali. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando o povo de Israel sai do Egito, a gente voltou bem um pouquinho no tempo, né? Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus havia não somente prometido uma terra que manava leite e mel, a terra prometida, como Deus também, ele já tinha destinado um espaço dessa terra para cada tribo de Jacó, para cada filho de Jacó. Zebulon e Naftali faziam parte dessas 12 tribos. Zebulon e Naftali eram filhos de Jacó, e eles têm direito a um espaço na terra prometida. E quando o povo entra na terra prometida, ao entrar na terra prometida lá com Josué, eles recebem uma ordem divina, o povo recebe uma ordem de Deus. Quando o povo entrasse na terra prometida e tomasse posse, cada tribo ali do seu espaço na terra, eles deveriam, era obrigatório, ordem que veio direto de Deus, eles deveriam expulsar todos os inimigos da terra. Preste atenção, acompanhe comigo, não se perca. Era uma ordem de Deus. Deus prometeu uma terra, Deus prometeu que nessa terra cada tribo teria o seu espaço, e quando cada tribo adentrasse na terra e tomasse o seu espaço próprio, deveria colocar para fora, expulsar os inimigos. No entanto, quando o povo de Deus toma a terra prometida, a terra que Deus havia prometido, isso não acontece. Juízes capítulo de número 1, depois você vai ler na sua casa, agora não, vai nos mostrar que todas as tribos não cumpriram plenamente a ordem de Deus, que era de expulsar todos os inimigos. Essa terra pertence ao povo de Deus, os inimigos não podem ficar ali. E tribos como as tribos de Zebulon e as tribos de Naftali não apenas deixaram que os inimigos vivessem em suas terras, os inimigos cananeus permanecessem ali, como eles também viveram entre eles, criaram laços, criaram amizades com os inimigos que Deus havia ordenado que deveriam ser expulsos.
E aí o que acontece? O resultado dessa desobediência, de ouvir a voz de Deus, de saber que deveriam tomar a terra, e eles não expulsaram os inimigos. O resultado dessa desobediência é que principalmente nessas regiões, Naftali, Zebulon, são regiões que passam a ser influenciadas pela cultura dos povos que eram inimigos do povo de Deus. Essa região passa a ser influenciada pela religião dos cananeus e passa também a ser influenciado pelas práticas pagãs. Isso acaba ocasionando ao povo de Deus, povo que viu o monte pegando fogo, povo que recebeu a lei de Deus, povo que presenciou e vivenciou a provisão de Deus no meio do deserto, o povo acaba perdendo a pureza, o povo acaba idolatrando deuses falsos, e o povo entra em um ciclo de apostasia constante, que você vai ver isso lá no livro de Juízes. Por muitos momentos o povo se rebela, o povo idolatra outros deuses, o povo enfrenta as consequências. Deus é misericordioso, levanta um juiz, só que daqui a pouco o povo continua fazendo as mesmas coisas. Porém, essa questão, guarde o nome, Naftali e Zebulon, região para a qual Jesus foi, também não só era influenciado porque lá atrás não obedeceram a Deus, como pelo fato de serem regiões que ficavam bem ao norte ali de Israel, eram regiões que faziam fronteira com outros povos. Eles não só eram influenciados pelos inimigos que ficaram e se misturaram com o povo de Deus, como também eles eram influenciados por causa daqueles que eles faziam fronteira. E pior, essas duas regiões são as regiões que, em primeiro lugar, quando há uma invasão, é ali que elas são invadidas. Naftali é uma das primeiras regiões atacadas pelos assírios, lá em 2 Reis capítulo 15. Quando os assírios invadem uma região, imagine o seguinte: eles tomam um povo cativo, leva talvez para um outro lugar, leva para distante, e um outro povo que foi tomado cativo, que foi tomado prisioneiro, é colocado naquela terra. Imagine o seguinte: os assírios invadem aqui o Vila Aurora, invadem o Mandaqui, então eles pegam o pessoal aqui, ó, da minha direita, todo mundo, e todo mundo vai ser preso. Misericórdia. Tem uns irmãos falando, isola na madeira. Que isso, irmão? Todo mundo é preso pelos assírios. Essa galera toda é levada cativa, sei lá para Bolívia. Só que os assírios que também dominaram a Bolívia, o que eles fazem? Eles pegam os bolivianos, os irmãos de lá, e trazem para cá e colocam no meio. E a gente vai ter que aprender a conviver com pessoas diferentes, com uma cultura diferente, com pessoas com religiões diferentes. E é isso que acontece na região de Zebulon e na região de Naftali, a ponto de, em Isaías capítulo 9, essa região ser conhecida como a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Galileia significa um círculo, significa um distrito. Era conhecido essa região de Naftali e de Zebulon como o distrito daqueles que não faziam parte do povo de Deus. Eram pessoas que se misturaram. Você tem outras tribos, você tem outras nações, você tem deuses diferentes, você tem coisas diferentes acontecendo, tudo nessa região. Agora, saber disso talvez te leve a um questionamento, que é: o que eu tenho a ver com isso? Alex, por que você entrou nesse negócio e não para de falar? Por que Mateus, ele quer que isso nos chame a atenção? Por que Mateus quer que nós olhemos para essa questão de Jesus ter decidido ir para Cafarnaum, ir para a região de Zebulon e Naftali? A resposta é que no primeiro capítulo nós somos apresentados ao quem é o rei. Capítulo 1, a gente tem a genealogia de Jesus. A gente sabe que José é o pai terreno de Jesus. No primeiro capítulo de Mateus, somos apresentados a quem é o rei. No segundo capítulo de Mateus, nós vemos como o rei é recebido. Lembra lá da história de Herodes? Lembra que por Herodes, o rei que nasceu é caçado. Pelos religiosos é tratado com indiferença. Mas pelos magos que vêm do Oriente, o rei que nasceu é reverenciado.
No capítulo 3 nós temos o batismo de Jesus, a coroação do grande rei. É quando Jesus sai das águas do batismo e uma voz brada do céu: este é o meu filho amado, em quem eu encontro prazer, em quem eu encontro alegria. No capítulo 3 nós vemos a coroação do rei. No início do capítulo 4, que nós vimos alguns domingos atrás, nós vemos o teste que o rei passa. Ele passa por um teste para provar que o rei vence o diabo, então ele está apto sim para estar à frente do povo. Agora no versículo 12 em diante, Mateus nos mostra algo. É uma progressão. Ele já nos mostrou quem é o rei, já mostrou como o rei foi recebido, já falou sobre a coroação do rei, sobre o teste que o rei passa. Agora no versículo 12 em diante, Mateus nos mostra o tipo de pessoa por quem o rei veio. Em outras palavras, quem são os súditos do rei? Quem é a galera que vai fazer parte desse reino? Quem são aqueles que vão se dobrar também e vão reconhecer este homem, que não é um homem qualquer, mas é o Messias prometido, o rei esperado? Quem são os súditos desse rei? E aí a gente vem e a gente vai começar a entender um pouco melhor tudo que a gente falou. Em primeiro lugar, continuando essa história improvável, Jesus não decide viver em Jerusalém. Entenda que isso não faz muito sentido se a gente fosse observar humanamente a estratégia de Jesus. É como se você começasse algo, um projeto grande, que você tem certeza que vai dar certo. Você fala: olha, eu vou abrir uma empresa e eu tenho certeza, é uma certeza absoluta, você sabe que vai dar certo. E aí você fala assim: quer saber, eu preciso, a coisa mais sensata era estar em um grande centro, numa grande cidade. O mais sensato era você abrir na capital, aqui em São Paulo. Aí você fala assim: não, quer saber, eu vou abrir esse grande negócio que eu sei que vai dar certo no interior do interior paulista, naquela cidadezinha que não é nenhuma cidade. Uma vez eu ouvi alguns familiares falando: é aquela cidade onde o boi deita e o rabinho do boi fica para fora, de tão pequena que a cidade é. Imagine você fazer isso, ter certeza de algo tão grandioso, e quando você vai iniciar, você inicia num lugar que não tem nada a ver, pelo menos aos olhos humanos. Jesus fez isso. Ele não decide ir para Jerusalém. Isso é improvável, porque em Jerusalém você tinha um templo. Jesus ele veio como um rei, Jesus ele veio como Messias, Jesus ele veio como um verdadeiro profeta. Fazia muito sentido, irmãos. Só que Jesus ele não vai para Jerusalém, aonde o templo estava, aonde os líderes religiosos estavam, aonde os sacerdotes estavam, aonde os sacrifícios aconteciam. Não, Jesus ele decide viver em uma região que era totalmente desprezada naquela época, numa região que era totalmente colocada à parte. Quando nós vamos observar a Bíblia, se você já leu, fez aquela leitura anual, você deve ter percebido, desde o início, quando Deus ele chama um povo para si, quando Deus ele traz um povo e fala: esse aqui é povo meu, Deus orienta o povo o seguinte: olha, para onde vocês forem, seja na terra que eu te prometi, ou seja até mesmo em outros lugares, povo meu, você não deve se misturar. É interessante isso, a gente vê no Antigo Testamento essa ideia de Deus falar assim: olha, não se misture com os gentios. E aí quando a gente vem no Novo Testamento, peraí, Jesus está abraçando os gentios, traz uma confusão às vezes na nossa cabeça, mas faz todo sentido quando a gente observa isso. Em primeiro lugar, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o propósito era diferente, e Deus ordena: olha, aonde você estiver, não se misture com a galera. Você é um povo santo, você é um povo escolhido, é um povo que Deus ele zela por esse povo, é um povo que Deus cuida desse povo no meio do deserto, é um povo que o próprio Deus batalha as pelejas desse povo. E aí acontecem duas coisas, dois extremos: ou o povo ouvia e acabava não obedecendo, porque isso acontece sempre. O povo ouvia e falava: não tem que se misturar, eu não posso ir e me prostrar diante dos deuses das nações inimigas, eu não posso me misturar e casar com um povo de outra nação, não pode. O que o povo fazia? Fazia exatamente isso.
O que a gente vê no livro de Juízes, quando já não tem mais Josué à frente do povo, e o povo não tem um rei, é isso, o povo começa a se misturar com outras nações, tudo começa a virar uma bagunça. Romanos 12, nós somos orientados, nós aqui, igreja do Novo Testamento, não vos amoldes, não tornem a forma do mundo. O povo tomava a forma do mundo. Então, em primeiro lugar, você tem aqueles que acabavam se perdendo, aqueles que abraçavam e se misturavam com as outras nações, como no caso de Zebulon e como no caso de Naftali. Ou você tinha a galera que abraçava o mundão e fala assim, é todo mundo junto e misturado, ou também tinha um outro povo. Aqui dentro do povo de Deus tinha um outro nível de gente. Era aquela galera que tinha um orgulho patriótico. Eu sou judeu, e eu não posso me misturar com ninguém. Aí era aquela galera que quando olhava para as outras nações, achava que as outras nações eram nações de segunda categoria. Então, por um lado, você tem aqueles que abraçam a rebeldia, abraçam a desobediência e se misturam. Do outro lado, você tem aqueles que não se misturam, mas se acham melhor do que os outros. Esse segundo tipo de gente era exatamente o que estava e que reinava no coração de muitas pessoas na época de Jesus. O povo de Israel, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, a galera de Jerusalém principalmente, eram aqueles que quando olhavam para os gentios, quando olhavam para o Império Romano que tinha controlado e dominado toda aquela região, eles olhavam para essa galera toda, olhavam para esse povo que não fazia parte do povo de Deus, e eles se achavam melhores. Tanto que questionam, quando Jesus chamando os seus discípulos, Natanael fala assim, mas peraí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra, Nazaré está nessa região de Zebulon e de Naftali. E é aqui, irmãos, é por esse motivo que Jesus decide viver nessa região, na região que era conhecida como Galileia dos gentios, num lugar onde era uma panela de pressão com um monte de gente, num lugar que era uma mistura. Você tinha judeu, você tinha gente que casou com outros povos, você tinha outros deuses, você tinha outras nações ali. Era uma região que era tratada como impura religiosamente. Você não poderia comer na mesa das pessoas. Não, essa pessoa é impura, ela não faz parte do nosso povo. Era uma região que você podia encontrar tanto povo de Deus, como outros povos. E esse é o primeiro tipo de pessoa que o rei veio. Para quem o rei veio? Jesus não vai para Jerusalém, Jesus não vai para o centro religioso, onde as pessoas se achavam espirituais e moralmente superiores, não. Jesus, ele decide viver em um lugar que carregava um rótulo, um lugar onde as pessoas falavam, de onde você veio? De Nazaré, não pode vir nada bom de lá. Da onde você veio? Eu vim lá de Cafarnaum, está lá em Naftali, perto ali do Mar da Galileia. Mas lá não presta, lá só tem gente ruim, lá só tem gente errada, lá só tem gente confusa. Jesus decide ir para um lugar, para uma região onde o povo era rotulado. Jesus decide estar e fazer morada e viver grande parte do seu ministério num lugar que era chamado de impuro, num lugar que ninguém valorizava. Não era uma Jerusalém da vida, irmão. Se você não nasceu de Jerusalém, de uma boa família, então você não era nem valorizado. Essa galera não nasceu em Jerusalém, não era de boa família, então ninguém valorizava, ninguém apostava nada. Jesus começa o seu ministério exatamente onde muitos desistiram. Jesus inicia o seu ministério justamente onde muitos desistiram. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém que carrega um rótulo durante toda a sua vida. Alguém que por conta de um erro lá no passado, essa pessoa carrega até hoje um fardo, carrega até hoje algo estampado quase que na sua testa. Você talvez deve conhecer alguém que já foi descartado pelos outros, aquela pessoa que foi colocada de lado, aquela pessoa que ninguém quer perto. Você deve conhecer alguém assim, ou talvez você é essa pessoa, alguém que já ouviu que não ia dar em nada, alguém que já ouviu do pai, alguém que já ouviu da mãe, já ouviu de um amigo, já ouviu do marido, da esposa, você não vai dar em nada não, tu não presta.
Talvez você é essa pessoa, alguém que foi abandonado, alguém que foi colocado de lado, alguém que se sente desprezado pelos outros. E é exatamente para você, é exatamente para esse tipo de pessoa, o primeiro tipo de pessoa que o rei veio. Para aqueles que foram esquecidos, para aqueles que foram abandonados, para aqueles homens, para aqueles que os homens olham e não desejam companhia. A região de Naftali, a região de Zebulon, não era um ponto turístico legal para se visitar. Não era um lugar que você convidava os seus amigos, vamos lá para minha casa. Não, ninguém queria ir para lá. Era um lugar impuro, e Jesus, ele decide vir para esse povo, para esse tipo de gente. Só que o rei, ele também vem para um segundo tipo de pessoa. O versículo 16 diz: o povo que vivia nas trevas viu grande luz. As regiões da Galileia, por viverem em meio a essa mistura de povos, acabaram sendo alcançadas pela idolatria dos outros povos. O povo sabia que deveria adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus que se revelou, ao Deus que cuidou do povo, mas se vem com uma outra história, se apresenta um outro Deus. Esse Deus aí, o Deus de Israel, está demorando demais para mandar a chuva, e a colheita está aí, a gente precisa sobreviver. Faz o seguinte, já que Deus não está te ouvindo, quem sabe você agora se prostrar diante do Deus da chuva. Olha, você está sem finanças, está difícil aí, olha, se prostre diante de Mamon. Mamon vai dar o dinheiro para você. O povo foi influenciado, isso causou confusão religiosa, isso causou perda de identidade. Pelo fato dessa mistura toda que eu já falei para você, o povo acabou vivendo uma influência constante de culturas pagãs. Nós estamos falando de uma região que foi marcada por séculos de confusão espiritual. Nós estamos falando que Jesus, ele decide viver aqui em um lugar rodeado por pessoas que tentavam encontrar caminhos que levavam aquilo que Deus prometia, mas não eram os caminhos de Deus. Nós estamos falando aqui de um tipo de lugar onde a escuridão não era apenas moral, era uma escuridão existencial, era uma escuridão espiritual. Jesus não veio apenas para alcançar aqueles que socialmente eles eram impuros, eles eram rejeitados, como nós vimos no primeiro ponto. Jesus também veio para alcançar aqueles que estavam perdidos, mas estavam perdidos aqui dentro. Jesus veio para alcançar aqueles que estavam com o seu coração longe dele e que estavam se prostrando diante de outros deuses, diante daqueles que estavam cansados de tentar diversos meios e acabam desistindo até mesmo de dar o próximo passo. Sabe aquela pessoa que não consegue explicar o que está sentindo? Já teve alguém assim? Ou até mesmo você? Alguém pergunta o que aconteceu, por que está assim, eu não sei. É um tipo de confusão que a gente não consegue nem se expressar direito. Sabe aquela pessoa que vive com o seu coração pesado? Parece que ela está carregando o mundo nas costas. O rei, ele veio para aqueles que estavam longe, para aqueles que estavam esquecidos, para aqueles que foram deixados de lado, mas também o rei veio para aqueles que estavam quebrados por dentro, para aqueles que estavam confusos, para aqueles que estavam sem rumo. E então a gente chega no terceiro tipo de pessoa para quem o rei veio. Versículo 16, a parte B diz: sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É interessante que durante todo o Antigo Testamento a gente vê esse termo, sombra da morte. A morte está tão perto, a morte está tão próxima, que ela causa sombra. Sabe quando você chega perto de uma árvore, num dia quente, você fala assim, eu preciso de um lugar pelo menos só para sair um pouco do sol. A morte está tão perto, tão próxima, que ela se torna uma sombra. E a gente vê isso durante toda a história bíblica. E uma coisa é certa, nós não estamos falando apenas de morte física, mas principalmente nesse caso nós estamos falando de pessoas desesperançosas, pessoas que estão vivendo um cansaço extremo,
pessoas que até estão respirando, mas pessoas que não vivem de verdade, têm a aparência de quem vive, mas está morto. Nós falamos aqui, quando falamos de sombra da morte, de pessoas que viviam na terra da sombra da morte, de pessoas que até sorriem, mas não têm alegria, pessoas que carregam um peso que não tem fim, que te coloca para baixo, que te oprime, que te impede de andar, de avançar. Esse é o terceiro tipo de pessoa por quem o rei veio. Aqueles que estão mergulhados numa escuridão interior, pessoas que olham ao redor e não veem saída. Não só aqueles que foram afastados, não só pessoas rejeitadas e abandonadas. O rei não veio só para eles, o rei não veio para pessoas que estão confusas, pessoas que estão ali se dobrando diante de outros deuses. Também não, o rei também veio para pessoas que estão desmotivadas, pessoas que não encontram saída, pessoas que estão até cercadas por outras pessoas, mas se sentem vazias, se sentem sozinhas. É o tipo de pessoa que já não tem mais propósito para viver. É o tipo de pessoa que não encontra mais sentido para viver. É para esse tipo de pessoa que o rei veio. É assim que se resume as pessoas que viviam na terra, na região de Zebulon e Naftali. Esse é o quadro dessa galera. É gente sofrida, irmãos. Pessoas que foram esquecidas, pessoas que foram deixadas de lado, pessoas quebradas por dentro, pessoas que não sabem mais o que é sorrir e principalmente não sabem mais o que é viver. Gente como a gente como eu e como você. Eu confesso, Alex, confesso, já me falaram que eu faço do altar de vez em quando um divã. Economizo no psicólogo. Mas eu confesso de verdade, irmãos, que nas últimas semanas eu experimentei um sentimento terrível de desesperança. Sabe? Eu não sei se você já enfrentou isso. Amém? Não sei se você já enfrentou isso. Sabe, um sentimento de frustração, sei lá, misturado com desgosto. Momentos que na minha vida, eu estou falando dessas últimas 2 semanas principalmente, momentos em que na minha vida o ânimo foi roubado, você não tem ânimo para nada, você vai se arrastando. Momentos que eu não tinha ânimo, momentos que eu não tinha alegria. E aí você me pergunta: Alex, está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem, irmão, graças a Deus, não podia estar melhor o serviço, casa está tudo bem, criança, esposa, maravilhoso. E eu conversava com a minha esposa e ela falava assim: mas o que você tem? Eu falava: nem sei. Ela falou: mas por quê? Por que você está assim, se sentindo assim? E eu não sabia, e de verdade eu ainda também não sei o motivo. Não sei como responder. Nós somos esse tipo de pessoa pelo qual o rei veio. Nós somos os convidados a fazerem parte desse reino. Porém o texto deixa claro que o rei, ele não só vem por causa de nós, mas o rei também tem uma mensagem para essas pessoas. O rei também tem uma mensagem para as nossas vidas. E é nesse ponto que o nosso texto acaba quebrando as expectativas. É exatamente nesse ponto que o nosso texto quebra as expectativas. Porque estamos falando de gente que foi abandonada, gente que foi desprezada. Nós estamos falando de gente confusa, gente que está misturado com outras religiões, com outras idolatrias. Nós estamos falando de gente que está desesperançosa da vida. E aí você pensa: o rei veio com uma mensagem. E que bom que o rei tem uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Eu e você poderíamos pensar que nesse momento que o rei finalmente veio para uma terra que está devastada, talvez não fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Agora o rei, ele vai vir, ele vai me pegar no colo, vai olhar nos meus olhos e vai dizer: não temas, eu sou contigo. Não é? Não, calma lá, irmão, calma lá. Porque a gente pensa que o rei veio com essa história, o rei veio com essa mensagem. E aí que existe a quebra de expectativa.
Porque para aqueles que foram desprezados, para aqueles que se encontram em trevas, para aqueles que vivem na sombra da morte, a mensagem do rei é o versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Espera aí, eu estou triste, Jesus, eu estou magoadinho, eu estou precisando do colinho do Aba, eu estou precisando de uma palavra de conforto. A mensagem de Jesus gera essa quebra de expectativa para nós, mas ela não é uma novidade. E ela não é uma novidade, e isso é fantástico, irmão, é por isso que eu amo a Bíblia. Ela não é uma novidade no sentido de que alguns versículos atrás nós encontramos a mesma mensagem sendo pregada, do mesmo jeito. E para a galera aí, Sandro, que quer se aventurar no grego bíblico, na mesma posição, cada palavra. Alex, o que você está falando? No capítulo 3, irmãos, alguns versículos antes, no capítulo 3, no versículo 2, nós vemos a respeito de João Batista. Não é da voz de Jesus que se ouve: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Um pouco de tempo antes, capítulo 3, versículo 2, diz que João Batista pregava no deserto e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem, do mesmo jeito. E esse é um ponto interessante, porque vamos lembrar, João Batista pregava no deserto da Judéia. Estamos aqui em Zebulon e Naftali, onde Jesus decide viver e instaurar o seu quartel-general. João Batista pregava exatamente no oposto, pregava no sul, no deserto da Judéia. Ele pregava para uma multidão que vinha até o deserto para ouvir o que ele tinha a falar. Essa multidão era multidões de várias pessoas, de várias regiões, mas principalmente gente de Jerusalém, gente que tinha contato com o templo, gente que tinha contato com os sacrifícios, iam até onde João estava. No entanto, era essa pregação que causava alvoroço, porque também João tinha um alvo ao pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista também pregava aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, aos líderes da religião. João Batista pregava para gente que se considerava luz. João Batista pregava para pessoas que pelo menos pensavam estar mais próximas da luz. João Batista pregava para pessoas que acreditavam ter as respostas. João Batista pregava para pessoas que conheciam as promessas, que guardavam as promessas. Pessoas que falavam: João, é você o Messias? A galera conhecia, eles liam, eles tinham ali tudo guardado, esperando, ansiando, zelando por isso. E João Batista pregava para essa galera. João Batista pregava para muitos que acreditavam que não precisava mudar: os fariseus, os líderes religiosos, os saduceus, os herodianos. Essa galera toda achava isso: não preciso mudar. É para essa galera que João Batista prega. Mas Jesus agora está na Galileia, um lugar esquecido, um lugar desprezado, rotulado, um lugar de mistura. Gente que está nas trevas, gente que está perdida, gente que está quebrada por dentro. E o que nós encontramos? A mesma mensagem, a mesma pregação. Isso, irmão, eu falei isso hoje em Diadema, quando eu estive ministrando. Estar na igreja, meditar na palavra de Deus é contracultural. Vai na contramão do mundo, vai na contramão do que as coisas acontecem aí fora. Porque enquanto as pessoas procuram novidade, a gente tem que ficar fazendo evento, a gente tem que ficar pensando em conferência, a gente tem que pensar em um monte de coisa, porque se a gente não faz isso, as pessoas não vêm para a igreja. Então no próximo domingo vai ser o domingo do avivamento, e no outro domingo vai ser o domingo da prosperidade. Venha com a sua carteira de trabalho e nós vamos ungir ela. E a gente fica criando coisas, a gente precisa criar coisas. Só que quando a gente vem aqui para o texto bíblico, não tem novidade, é a mesma pregação. Seja em Jerusalém, seja na Galileia, a mesma pregação.
A verdade, irmãos, é que todos nós carregamos algum tipo de escuridão. Dentro do coração de cada um, aqui, nesse lugar, nós carregamos algum tipo de escuridão. Seja a escuridão de um coração religioso que pensa está tudo bem, que veste a máscara de religioso, que veste a máscara da religião, a máscara da igreja, e fala está tudo bem, mas vive longe dessa verdade. Seja a escuridão de alguém que cresceu ouvindo que não vale nada, você não vale nada, você não vai ser ninguém, você é um zero à esquerda. Ou seja a escuridão de alguém que está confuso, de alguém que está cansado, de alguém que está angustiado, de alguém que está vivendo na sombra da morte. Todos nós carregamos algum tipo de escuridão. Talvez não sejam trevas tão sofisticadas, escondidas ali nos rituais da religião. Talvez não sejam ali trevas que a gente consiga maquiar para não parecer muito. Mas ainda assim, todo homem, toda mulher, todos nós temos uma necessidade. Todos nós precisamos de luz. Não essa luz da Enel, também. Mas todos nós precisamos de luz, porque todos nós carregamos algum tipo de escuridão. E essa é a essência da mensagem do rei. Porque afinal, o arrependimento não é punição. A gente pensa assim. Falou em arrependimento, já é coisa ruim. Alex, que coisa chata. A gente pensa que é um fardo, a gente pensa que é a mão de Deus pesando sobre a sua cabeça. Não, arrependimento é uma convocação para nós mudarmos de direção. É isso. É você estar caminhando por um caminho, e arrependimento é você dar meia volta. É você voltar, é você mudar a direção. Arrependimento é reconhecimento que nós estávamos no caminho errado e que nós precisamos de mudança. Seja em Jerusalém, seja em Cafarnaum, seja no deserto da Judeia com João Batista, ou nas regiões de Zebulon e Naftali, é disso que nós precisamos, de luz. É disso que nós precisamos. Até quando nós estamos tristes, irmãos, até quando as coisas não fazem sentido, até quando você não consegue nem explicar a sua tristeza, até quando você não consegue explicar a sua dor, quando a desesperança invade o seu coração, nós precisamos trocar a rota das nossas vidas, precisamos trilhar um novo e um vivo caminho. E essa é a beleza da mensagem do rei. Ela alcança a todos, ela confronta a todos e ela transforma a todos. Sejam os religiosos de Jerusalém, sejam os perdidos de Cafarnaum, guarde isso no seu coração hoje. Se o rei veio para a gente assim, ainda existe esperança para todos nós. Se o rei veio para a gente quebrada, gente destruída por dentro, ainda existe esperança para você. Se o rei veio para gente que ouviu e cresceu ouvindo que não valia nada, que era gente de segunda categoria, que era café com leite, que não valia muita coisa, que era para ser colocado de lado, se o rei veio para esse tipo de gente, gente esquecida, gente desprezada, entenda, ele não tem dificuldade alguma de entrar e fazer parte da minha e da sua história. Aqui do nosso texto, ao decidir retornar para Galileia, a luz que brilha e que é Jesus, não apenas muda de geografia, muda de endereço, ela anuncia que ninguém está longe demais para ser alcançado. Não é apenas uma estratégia boa para evitar o conflito, o fato de Jesus sair da Judeia e ir para Cafarnaum. É também o fato de Jesus, com a sua atitude, falar: olha, ninguém está longe demais. Porque você pode pensar que você está longe demais, mas é Ele que vem ao nosso encontro, é aí que o rei chega, é aí que o rei vem. Irmãos, o rei continua caminhando nas Galileias da vida, nas nossas Galileias. Nós que habitamos nessas terras,
Nós que somos improváveis, poderia ser qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu você. Deus poderia ter escolhido alguém muito mais capacitado, só que foi você. Improvável. Não, mas aquela se preparou, estudou, aquela batalhou, fez mais. E por que Deus me deu? E por que Deus colocou na minha mão? Somos nós os improváveis, aqueles que outrora estavam quebrados, nós que por algum motivo carregamos ainda dentro de nós algum tipo de trevas, pode não parecer no nosso rosto, mas está aqui dentro. É por isso que o Rei veio, para trazer esperança a um povo que já não tem mais esperança, para trazer refrigério para um povo sofrido, para um povo que sente a dor. Aquilo que Jesus, Ele nos diz hoje, não é, vai ser a coisa mais linda do papai do céu, não. Aquilo que Jesus diz para você e para mim hoje, não é, olha, esforça-te. É maravilhoso esse texto. Jesus, Ele não vira para mim, para você e pergunta, e aí, você está melhor? O que você fez aí para melhorar as coisas? Não. O que Jesus nos oferece hoje, Jesus te trouxe a esse culto, Jesus te trouxe a essa noite, última ceia de 2025, para você ouvir isso, um convite dos céus: venha para a luz que é Jesus. Nós precisamos disso, irmãos, porque se a gente apagasse todas as luzes, eu pensei em fazer isso, mas não ia dar certo. Já pensou apagar todas as luzes, você não ia enxergar nada, é difícil caminhar, irmãos, em meio à escuridão. Você bate o dedinho na quina da cama, você fala, meu Deus do céu, sério. Você pensa em xingar, né? Ah, seu filisteu, incircunciso, que é esse o xingamento de crente, amém? Ah, seu enviado do capeta. Não. No meio da escuridão, quando não existe luz, é difícil da gente caminhar. A gente se perde, a gente se torna confuso. Você pensa que está na sala, está na cozinha. Só toma cuidado para ir no banheiro na escuridão, irmão. Aí você vai para a cozinha no meio da bacia. Não, vai dar errado esse negócio. A gente já começa a imaginar umas coisas. Não, Jesus, tira da nossa mente agora. Em meio à escuridão é difícil você se situar. Para você, irmão, que está confuso hoje, para você que tem vivido dias de desesperança, dias de frustração, para você que talvez hoje não sabe nem mesmo nomear a sua dor. O que está doendo? Não sei, eu sei que está. Por que você está assim? Não sei, mas eu sei que estou. Justamente para você que viveu a sua vida toda sendo desprezado, sendo colocado de lado. Para você que viveu, para você que vivenciou a rejeição. Para você que ouviu palavras que não só te machucaram, mas te marcaram. Porque depois de anos você ainda consegue ouvir essa voz falando as mesmas coisas. Para você que sente dor, para quem habita em Cafarnaum, para quem habita em Nazaré, sem importância nenhuma, Deus te trouxe aqui para você ouvir, não é tarde demais. A luz que é Jesus encontra exatamente esse povo que vivia nas trevas. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Tenha fé, acredite que não existe escuridão densa que essa luz não possa vencer. A vinda de Jesus no mundo é isso, é um farol. Não é um LEDzinho, não, é um holofote imenso, para mostrar a nossa escuridão, para mostrar onde nós estávamos e principalmente aonde Deus está nos levando, para o reino maravilhoso do seu Filho. Foi para mim e para você que Jesus veio. Nós somos convidados a fazer parte desse reino. Não são os mais qualificados. Se você acha que é o melhor, tá bom, você já tem um reino para si. Você mesmo que sabe, Alex, eu não sou capaz, Alex, eu não posso, Alex, eu já tentei, Alex, eu já desisti, Alex, eu já abri mão, eu não aguento mais.
Que bom que você veio hoje, porque o Rei veio por você. E é esse tipo de gente que faz parte do reino. É esse tipo de gente que é súdito do Rei. Novamente, irmãos, uma história improvável. Poderia ser guerreiros musculosos, cheios de armas. Não. O Rei chama gente simples. O Rei chama gente que não sabe ler. O Rei chama gente que não tem dinheiro, não tem posses. Porque o Rei não está interessado naquilo que o mundo está interessado. Jesus, ele veio para inaugurar um novo reino, um reino que vai na contramão desse mundo, um reino a qual nada se compara. E nós somos convidados a esse reino. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.